Salve pessoal, nesse vídeo eu vou passar para você que está pensando em construir ou reformar 7 dicas bastante interessantes que vão te ajudar a construir ou reformar sem dor de cabeça e com o máximo possível de economia. Mesmo você que está pensando, ainda não começou, mas planeja fazer uma obra, seja ela uma reforma pequena ou uma obra grande, você sabe que é preciso planejamento, para que você não tenha aquele monte de dor de cabeça, aquele monte de contratempo. Então essas dicas que eu vou passar hoje vão te ajudar a decidir quais são as melhores formas de trabalhar na sua obra e também, se você tiver em dúvida se vai iniciar essa obra, seja ela reforma ou uma construção grande, também podem te ajudar a decidir a iniciar o quanto antes. Essas dicas que eu vou passar para você nesse vídeo tem tudo a ver com o planejamento das etapas, dos itens que você vai utilizar no dia a dia da obra. E planejar tudo isso vai te ajudar a não se decepcionar, não se frustrar, não ter aquele monte de problema que a maioria das pessoas comenta que teve quando foi construir. Então isso tudo acaba te desmotivando e, por sua vez, você acaba então parando a obra, às vezes até pela metade, e acumulando um prejuízo bastante grande. Se for uma construção completa, então o prejuízo ainda é maior. Então fica de olho no vídeo que essas 7 dicas vão te ajudar bastante a iniciar a obra, dar continuidade nela e tocar até o final sem aquele monte de dor de cabeça que o pessoal comenta, e também vai te auxiliar a economizar também em cada uma dessas etapas que eu vou citar. A primeira dica que eu vou te dar, eu coloquei ela no começo do vídeo porque ela está justamente ligada ao início da obra, que é a possibilidade para que você analise o uso de equipamentos, de maquinários, o máximo possível dentro da sua obra, principalmente nessa fase inicial. E eu vou te passar alguns motivos que justificam o uso desses equipamentos e até o investimento, né? Eu não vou nem falar gasto, porque na verdade a gente está investindo, né? Está resolvendo diversos problemas, em especial agilizando muito esse início da obra e ganhando tempo que a gente vai usar lá para frente. O primeiro deles, que é referente a essa utilização do equipamento que eu vou te falar, é com relação a nivelamento. Em geral a gente compra o lote, né, o terreno, e precisa fazer alguns ajustes, preparar esse terreno para o início da obra. E a gente acaba caindo naquela tentação de fazer tudo isso com o nosso próprio pessoal. Eu mesmo já tive uma obra que eu fiz justamente isso. Eu acabei optando por utilizar a mão de obra do meu pessoal e não utilizar um trator, né, a locação, a contratação de um serviço de nivelamento com um trator pequeno. No caso, a gente pode usar aquele que a gente chama de Bobcat. E eu me surpreendi bastante a primeira vez que eu fui utilizar esse serviço com o preço. O valor é bem compensador, ele é bem acessível e vale muito a pena você, ao invés de ficar utilizando a tua mão de obra, o teu pessoal, levando vários dias para fazer esse serviço, você consegue realizar ele em meio período, dependendo. É lógico que se o ajuste que for necessário no terreno, no seu lote, for um pouco maior, eventualmente você tem que contratar o serviço de uma máquina maior também. Mas ainda assim é bastante compensador porque você ganha muito tempo em relação ao que você dispõe para tocar a tua obra. Então, esse alinhamento, esse ajuste do terreno e também a remoção de terra, sempre que você necessitar fazer e tiver condições de colocar um equipamento, isso vai te facilitar bastante e vai te dar muito mais tempo lá para frente que você vai precisar, né, no cronograma da obra. Então é bastante compensador. Um outro item que também é uma tentação, o pessoal acaba optando por fazer também de forma braçal, é a perfuração das estacas, né, as brocas, utilizando aquelas cavadeiras manuais. Hoje em dia, esse serviço de perfuração barateou bastante, como a maioria deles na construção. Então, vale bastante a pena você consultar essas empresas que fazem esse serviço
e pegar um orçamento, porque se você optar por utilizar esse serviço, você também ganha muito tempo. Então a gente sabe que é uma tentação, né, usar a mão de obra própria dali do teu local de obra para fazer essas perfurações. Na nossa cabeça a gente acha que está economizando, mas no final das contas a gente acaba até gastando mais, porque o pessoal leva muito tempo para fazer tudo isso. E em contrapartida, com o equipamento é a mesma coisa, em meio período, dependendo da quantidade de perfuração que você tiver e também, é lógico, da profundidade, em meio período, às vezes, a empresa já faz todos os furos, né, todas as perfurações que você necessita. A segunda dica faz lembrar até aquela frase que os bois engordam aos olhos do dono. Ela está muito ligada a essa necessidade de você acompanhar a sua obra diariamente. Mesmo que você não tenha condições, às vezes até pela distância, os compromissos do dia a dia, você não consiga ir na obra diariamente, eu te recomendo sempre pelo menos passar na obra pelo menos uma vez por semana. Se não der também uma vez por semana, que seja a cada 15 dias. Mas o que você não pode deixar é a obra ir correndo, né? Os dias irem passando e você não estar ali acompanhando, pelo menos de vez em quando, o que está acontecendo, participando do dia a dia, verificando o que está sendo feito, como que está o cronograma da obra. Isso é bom, inclusive, para você observar se a obra está caminhando, né? Está saindo de acordo com o seu gosto, se tudo está seguindo o projeto de acordo com como tem que ser. E outro fator também que é bastante importante é que você consegue detectar se tem alguma coisa errada. E fica muito mais fácil você corrigir, né, alinhar, alterar o que for necessário se você detectar isso já no começo. Então, se passa muito tempo, alguma coisa que possa estar errada, se você não consegue corrigir rapidamente, às vezes você vai gastar muito mais tempo, muito mais material, inclusive perder material, porque vai ter que desfazer o que já foi feito. Então é muito importante você estar ali presente o quanto antes, né, no dia a dia, sempre que você puder. Fora isso, você também já vai ter uma visão, né? Já vai começar a enxergar, visualizar a casa do jeito que vai ficar no formato final. Você já vai ter um panorama como a obra vai ir desenvolvendo, né? As paredes subindo, você já começa a ter uma visão de como a casa ficará no final. E eu vou te falar que talvez no começo você estranhe e não goste tanto, mas no passar do tempo, você provavelmente vai começar a gostar de aparecer na obra vez ou outra e vendo a evolução, a casa sendo construída e todas as etapas sendo cumpridas, e no final você vai acabar se interessando, né, tendo vontade de aparecer lá mais vezes para acompanhar justamente esse processo todo. A terceira dica tem muito a ver com a dica anterior, porque se você estiver acompanhando a obra, comparecendo ao local com frequência, trocando uma ideia com o pessoal, conversando sobre o dia a dia da obra, isso já vai facilitar muito para você colocar em prática essa terceira dica. Essa dica, então, é sobre a programação de compras. Porque tem uma coisa que é bastante ruim de acontecer na obra, é de você ver o teu pessoal parado por falta de material. Então é importante você estar sempre ali presente na obra, acompanhando quanto tem de cada material, verificando qual o melhor momento para fazer a compra, para que esse material chegue na obra antes de acabar. E daí, como eu disse, se você estiver frequentemente ali na obra, conversando com o pessoal, você tem a condição de ficar de olho em quanto tem de cada material e fazer o pedido dentro do prazo, inclusive que o fornecedor precisa para te mandar esse material. Pode ser até que você esteja se perguntando, mas isso não é obrigação do pedreiro, do mestre de obras, né? De te avisar quando esse material estiver acabando? De certa forma, sim. Porém, a gente sabe que cada um tem sua especialidade. E, na verdade, esse pessoal está ali na obra mais para fazer a construção acontecer, para erguer parede, rebocar.
ou seja, construir a sua casa. E por outro lado, ele pode não ter, né, esse profissional que estiver trabalhando para você pode não ter essa desenvoltura toda. Pode ser até que ele te avise, mas ele vai te avisar, como a gente diz, né, muito em cima da hora. O ideal é que você faça orçamento com vários fornecedores para comprar pela melhor condição possível. Se ele te avisa muito em cima da hora, talvez você não tenha tempo nem de fazer orçamento. Quanto mais comprar no melhor fornecedor, talvez você compre ali no que tem para te entregar o mais rápido possível. Então, no final das contas, você vai ter muito mais problema do que se você simplesmente fizer auxiliar, pelo menos, né, nessa administração. Então, dessa forma, você consegue fazer os pedidos com calma, com tranquilidade, fazendo orçamento, né, vendo onde tem o melhor preço, e vai ser muito mais satisfatório para você na sua obra, você conseguir fazer todo esse processo e conseguir sempre comprar pelo melhor preço. A quarta dica também é uma continuidade da dica anterior, porque se você está indo na obra, você está acompanhando o dia a dia e percebeu que algum material está chegando ao fim, que é a hora de comprar mais, entra justamente essa dica que eu vou te passar agora. Então, se você quer economizar na sua obra, se você quer ter uma obra bastante econômica, comprando melhor material pelo menor preço sempre, em hipótese alguma você pode comprar no primeiro local que você consultar. É aí que entra, então, a importância da dica anterior, porque se você está acompanhando, você sabe o que tem de material e o que precisa comprar com antecedência, você vai conseguir se programar e fazer orçamentos com calma, procurar fornecedores e conseguir a melhor opção de todos, né, que você tenha na tua região para fazer a compra mais econômica possível. E é muito comum, mais comum do que você imagina. Se você não se programar, você vai acabar comprando sim no primeiro lugar que aparecer para atender o pessoal e o pessoal não ficar parado por falta de material, e muito provavelmente você vai acabar pagando muito mais caro também por um material que você podia economizar bastante. Como eu já disse em alguns vídeos aqui do canal, tem lugar que você acaba pagando 3, 4 vezes mais o preço se você tivesse feito uma cotação com vários fornecedores até encontrar um que tivesse um preço justo. Pela experiência que eu tenho em compra de material nesse tempo que eu estou construindo, pelo menos você consegue ter uma economia na faixa entre 10% e 15%. E esses 10, 15% que você consegue economizar, principalmente na fase inicial, vão te ajudar muito lá na frente, na fase de acabamento. Todo esse dinheiro que você economizar agora, você vai deixar reservado e vai te ajudar, né, não só a finalizar essa parte bruta, né, o início da obra, como também vai te auxiliar a finalizar a obra em si, com acabamento e tudo mais que você quiser na casa. Aqui no canal, inclusive, eu tenho um vídeo que eu te ensino a fazer esses orçamentos e depois pegar todos os orçamentos que você recebeu de cada fornecedor e transformar em um mapa comparativo de preços, para que você possa analisar todas as propostas que você recebeu e fazer a melhor opção, a melhor compra para sua obra. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também mais para o final, eu vou colocar um card também desse vídeo para que você possa assistir. Assiste também, que vale a pena. Eu dou algumas dicas sobre como negociar com os fornecedores, também aumentar o teu poder de barganha para você conseguir o máximo possível de desconto. Assiste porque vale a pena. A quinta dica também está relacionada com as compras. Aliás, nesse vídeo que eu acabei de citar, que fala sobre os orçamentos e comparativos, eu falo muito com relação à qualidade dos materiais que você vai utilizar na sua obra. Cada produto que você for orçar, tenta sempre especificar uma marca, porque isso daí vai servir de referência para os fornecedores te passarem um orçamento, cada um deles, de forma homogênea. Cada um vai ser muito equivalente um com o outro.
Especificada essa marca, você tenta utilizar ela, padronizar do início ao fim da sua obra, porque você vai saber que tipo de produto que você usou em todo o prédio. Mas também você não pode ficar preso somente nessa marca. Uma dica que eu te dou dentro ainda dessa dica de compra é que você especifique essa marca ou similares. Muitos fornecedores às vezes não vão trabalhar com uma determinada marca que você vai solicitar o orçamento, mas eles podem trabalhar com marcas similares. E tem um detalhe muito importante em relação a isso. Às vezes você tem uma marca que não é tão famosa quanto aquela que é ícone no mercado, mas é tão bom quanto o produto. E daí você consegue pagar muito mais barato, porque essa marca ainda não tem aquela fama tão grande no mercado, mas você vai estar usando um produto de boa qualidade do mesmo jeito que seria se você comprasse aquela que é mais cara. Então, nesse vídeo eu também cito isso com relação a como comprar, como padronizar, como especificar o material que você precisa. Mas, de qualquer maneira, nunca deixe em branco, né? Sempre especifique que material você deseja adquirir e dê essa opção ao fornecedor de te orçar, né? De oferecer uma marca similar. Fica sempre atento a essa relação, né, de marca. Por quê? Porque a gente sabe que, às vezes, comprar pelo melhor preço não é a melhor opção. Um dos exemplos que eu posso te dar é bloco de concreto. Você sabe que a gente tem uma infinidade de blocos de concreto do mesmo tipo no mercado, só que a qualidade de um para o outro varia muito. Tem bloco de concreto que só de você pegar e erguer ele já quebra, já esfarela na tua mão. Não é esse o tipo de material que você vai querer utilizar na sua obra. Então, com relação aos outros itens também, você tem que especificar uma marca que você conheça, que você saiba que apresenta, né, uma linha de produtos de qualidade e utilizar somente esse tipo de material, um material de uma qualidade mínima que você vai exigir para todos os orçamentos. Caso contrário, você corre aquele risco de ter uma construção sem muita qualidade, porque logicamente se você usar o pior material na tua obra, certamente a obra não vai ficar com o resultado final que vai te agradar. A reforma, a construção é sua, né? Então pensa bem no resultado final que você quer para esse prédio, né? Para esse local que você está construindo ou reformando. Então pensa bastante nisso e, é lógico, aplique essa consideração dentro da especificação dos seus materiais para a obra. A sexta dica é com relação à execução do projeto em si. Em geral, quando a gente inicia uma obra, a gente já tem uma ideia de tudo que vai ser feito, de como vai ficar, pelo menos de uma forma um pouco mais ampla, sem muitos detalhes, mas você já tem uma ideia do que vai ter de resultado final. Nisso, também o pessoal que vai fazer a execução do projeto, quem vai construir efetivamente para você, também já te deu um preço com base nos projetos, né? Sejam eles arquitetônicos, sejam os projetos estruturais, eles também já te apresentaram um orçamento para fazer um determinado serviço que eles sabem que vai compreender um certo trabalho, uma determinada complexidade para ser executado. E também é normal, é lógico, você, diante disso, você está acompanhando a obra, está visitando ali diariamente e vai tendo algumas ideias, vai pedindo para o pedreiro, para o mestre de obras, para fazer uma adaptação aqui, uma mudança ali, outra colar. E isso vai acontecendo, às vezes, sem a pessoa perguntar o quanto isso vai impactar no valor final da obra, porque é lógico, dependendo da alteração que você fizer, vai precisar mexer na questão dos materiais, do quanto de material vai ser empregado na obra e principalmente uma surpresa lá para o final, se isso não vai alterar o valor total da mão de obra que você vai ter que pagar. E por incrível que pareça, isso é mais comum do que você imagina. O pessoal da execução, né, o pedreiro, o mestre de obras, todo o pessoal ali que está trabalhando, eles acabam executando o que o proprietário, né, o que o solicitante pede e acabam não comentando que isso daí vai depois impactar em aumento de valor no final. Sim, porque você tem que levar em conta que você fechou um valor total por aquela execução e por um determinado serviço. Mas se depois você vai acrescentando, porque
Se você muda, né, você vai acabar acrescentando alguma coisa extra. E, por sua vez, isso daí vai impactar também no valor final que ele vai te cobrar. Como em geral a gente inicia o projeto já com orçamento previsto para cada etapa, orçamento para mão de obra, para material bruto, para material de acabamento, o ideal é você sentar primeiro, conversar com todos os envolvidos, ver o quanto que isso vai impactar tanto no seu orçamento de material como também na mão de obra e deixar tudo isso resolvido previamente, não sair fazendo alteração sem consultar o quanto isso vai impactar lá no final. E principalmente colocar isso no papel, que eu sempre recomendo, né, que seja feito um contrato de prestação de serviços entre as partes, com o pedreiro, com o gesseiro, com o pintor, com todos os profissionais, e que isso daí também seja atualizado caso tenha alguma alteração. Então, antes de mudar qualquer coisa, senta, conversa previamente, veja todos os impactos e se você optar, decidir por realmente fazer essa alteração, providencia uma documentação que deixe tudo às claras. Isso vai ser bom para você e para quem está trabalhando para você também. Bom, agora a sétima e última dica: estabelecer um cronograma para a obra, para todas as etapas. Mesmo que você esteja fazendo uma pequena reforma, é importante que você estabeleça uma data de início e uma de fim. Nem que seja um sistema simples com início e fim. Dessa maneira, você consegue controlar o que está sendo feito no dia a dia. Então, para uma obra maior, né, para a construção de um prédio, de uma casa, é muito mais importante então que você tenha um cronograma, citando cada uma das etapas e também as datas respectivas de cada etapa, que são, né, as datas que você vai utilizar para acompanhar se cada etapa foi cumprida dentro do prazo. De acordo com essas datas, você vai ainda ter a facilidade de dividir os pagamentos de acordo com essas datas. Então você sempre vai poder comparar se determinada etapa foi cumprida para então depois fazer o pagamento. E essa dica vai te ajudar a fazer o controle de tudo, né? Do planejamento da obra, do pagamento do pessoal e inclusive vai te ajudar a complementar, né, executar as outras dicas que eu falei nesse vídeo, inclusive o planejamento de compras. Você vai conseguir controlar a questão da necessidade dos materiais, principalmente aqueles principais de cada etapa, as ferragens, as lajes que você vai ter dividido em cada etapa, em cada andar, por exemplo, do prédio que você estiver construindo. Principalmente se você não tiver muita experiência ainda com obra, né, com construção ou reforma, é importante que você converse com o teu pedreiro, com o teu mestre de obras, né, ou talvez até com o empreiteiro, para estabelecer o início e o fim de cada fase. Isso vai ajudar, inclusive, a vocês entrarem num acordo, e inclusive também para a parte dos pagamentos. Então vai ficar muito claro cada etapa, quando vai ser cumprida e o valor correspondente de cada uma delas. Isso evita também aquela reclamação muito comum que o pessoal comenta, né, que a obra não chegou nem na metade ainda na execução, mas o valor devido pela mão de obra praticamente já foi totalmente pago. Mas daí também tem uma informação, uma observação muito importante em relação a isso. Não adianta você só elaborar esse cronograma. Você tem que fazer o acompanhamento, tem que estar na obra no dia a dia, mesmo que seja numa periodicidade um pouco mais estendida, que seja 15 dias a 20 dias, mas o fato é que você tem que acompanhar e verificar se cada etapa, né, cada serviço está sendo realizado dentro do prazo e alertar que os pagamentos vão ser feitos, né, de acordo com a execução. Caso uma etapa ainda não esteja finalizada, logicamente, o pagamento que seja correspondente a ela não vai ser feito. E isso tem que ficar bem claro para o pessoal da obra também. Essas 7 dicas, então, elas ajudam bastante a eliminar ou pelo menos reduzir muito aquelas reclamações que a gente escuta tanto em relação à obra. Então coloque elas em prática que eu tenho certeza que você vai ter uma obra muito mais tranquila, né, e principalmente muito mais econômica e dentro daqueles prazos que você já vai estipular já desde o início do projeto.
E se você gostou então das dicas, né, não deixe, é lógico, de colocá-las todas, né, integralmente elas em prática no dia a dia da sua obra. E também eu vou te pedir, não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo e os outros que nós temos aqui com seus amigos. Depois que você fizer a inscrição, não deixa de ativar as notificações também. Nós temos vídeos novos toda sexta-feira. E se você ativa as notificações, logo que o vídeo sair, você já vai receber uma notificação, vai ser avisado e vai poder assistir logo que possível. Aqui na descrição do vídeo tem os links de todos os outros vídeos que a gente já disponibilizou aqui no canal, e eu vou te deixar também aqui os cards, as miniaturas, para que você acesse, né, ao final desse vídeo esses outros materiais que a gente já tem aqui no canal. E eu te espero então no próximo vídeo.